Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é o Giro de Notícias, #02, Giro de Notícias 2. Vocês deram muita moral na semana passada, o vídeo já passou aí de 20 mil visualizações no Giro de Notícias da semana passada. Se você não acompanhou, aperta aqui no card, que ele vai aparecer aí, pode acompanhar, as notícias ainda estão um pouco atuais, né, não se concretizaram ainda. Então eu tô aqui para fazer Giro de Notícias número 2, toda segunda-feira, Giro de Notícias aqui no canal Raiz Tricolor, beleza? Então você não se esquece, primeiramente, de dar o seu like aqui embaixo, me ajuda. Eu fico pensando, às vezes eu assisto vídeos no YouTube e eu nem lembro de dar o like no vídeo, realmente, mas tem que dar, cara. Eu, como produtor de conteúdo, é muito bom, aperta o like aqui embaixo, isso faz ajudar muito o canal a crescer. Então eu tô te alertando aqui várias vezes pra você não esquecer de dar o like. Você vai vir aqui embaixo agora, vai apertar pra dar o like, tá assistindo o vídeo, tá olhando aí com aquela cara de bobo ainda e tá esperando eu continuar. Não, eu tô esperando você vir aqui embaixo e dar o like. Ah, beleza, agora eu vi. Você que deu aí, valeu. Valeu, Cláudio. Muito obrigado aí, hein? Agora sim nós vamos girar a notícia. Vamos lá, vamos agora girando o Giro de Notícias número 2. E a primeira notícia de hoje é uma notícia mais atual, mais quente, só para avisar aqui praticamente pro torcedor tricolor que foram definidos os nomes que vão fazer parte da Sul-Americana. O Fluminense poderia fazer 2 trocas na lista, de uma fase entre uma fase e outra. O Fluminense optou por fazer essas trocas e entraram Paulo Ricardo, o zagueiro Paulo Ricardo, e aí tinha uma dúvida na outra vaga. Por quê? Ficou-se na dúvida inicialmente entre Calazans e Daniel, qual dos dois que entraria. Só que aí ficou aquela, Calazans e Daniel, a lista foi enviada ainda na semana passada, tinha uma data limite para enviar. O Marcelo Oliveira escolheu Daniel, ou seja, Paulo Ricardo e Daniel estão inscritos na Sul-Americana, o Calazans não está inscrito, Cabezas também não está inscrito, só poderão, por exemplo, ser inscritos numa próxima, caso a gente passe para a semifinal, aí pode fazer novamente 2 trocas. A grande confusão, na verdade, nisso é que no domingo agora, né, ontem, né, para quem está assistindo isso na segunda-feira, o Fluminense enfrentou o Atlético Mineiro com Igor Julião na lateral direita, porque o Gilberto está machucado e o Léo está machucado. Então, o Fluminense, como pode fazer uma troca toda fase, o Fluminense poderia optar, por exemplo, por tirar o Gilberto, que só volta depois do confronto contra o Nacional já ter acabado, colocado o Julião, e aí colocava uma opção para a lateral direita, porque o confronto já é nessa quarta e na quarta que vem. E aí, depois, caso passasse para as semifinais, volta o Gilberto e aí sai algum dos laterais. Mas, como a lista foi enviada na semana passada, não teve como a gente, Marcelo Oliveira, ter essa certeza de escolher uma entrada do Julião ou saber da lesão do Léo, que aconteceu nesse domingo também. Ou seja, ele já falou na entrevista que, em último caso, ele tem o Dodge e tem o Jadson para improvisar ali. Se ele jogar com 3-5-2, eu não acho muito certo não, mas enfim, vamos embora girando a notícia. Vamos falar agora de goleiros, vamos falar já de notícias de 2019, né, o Fluminense reformulando ali, já tentando colocar o seu elenco para 2019 já. E os goleiros do Fluminense. Eu vou goleiro por goleiro para você ter noção de qual é o ponto. A notícia mais antiga, a notícia da semana passada, é que o Fluminense estaria interessado em João Ricardo, goleiro do América Mineiro. Seria um contrato, assinar um pré-contrato com ele, porque o contrato dele com o América acaba em dezembro, né, acaba no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, só que o São Paulo também está atrás de João Ricardo. Só que o Fluminense está tentando se antecipar, já assinar um pré-contrato com ele de 4 anos, progressivamente, isso é uma notícia do Lancenet, já assinar um pré-contrato com ele progressivamente e aumentando o salário. Essa era a visão do Fluminense na semana passada em relação ao João Ricardo. O que pode ajudar o Fluminense nessa é uma questão que aconteceu com o Flamengo, né, do goleiro Diego Alves, que está sendo julgado lá. Muito provavelmente não vai ficar no clube, porque tinha sido barrado, e ele pode ser o goleiro que tem mercado aí no Brasil, que o São Paulo vai atrás, ou seja, liberaria João Ricardo para o Fluminense. O problema é que o Fluminense, ao mesmo tempo que está mirando o João Ricardo, também está em processo de renovação com seus 2 goleiros que tem atualmente. Os 2 que estão jogando mais, né? O Marcos Felipe, da base, e tem contrato até o ano que vem, mas tanto o Júlio César quanto o Rodolfo já estão em processo de renovação. O caso de Rodolfo, né? Vou começar pelo caso de Rodolfo, que é o caso mais fácil de explicar. Ele está emprestado pelo Oeste, o Oeste de São Paulo foi quem emprestou o Rodolfo, e aí o Fluminense tem a opção de compra no final do ano. O Fluminense deve exercer essa opção de compra, deve ficar com o Rodolfo em definitivo em 2019. Já Júlio César é um caso um pouquinho mais complicado, ele tem contrato com o Fluminense, ele é jogador do Fluminense e está iniciando um processo de renovação desse contrato, já entrou em contato já com o empresário dele, que é o pai até mesmo do jogador, para definir tudo certinho e finalizar esse imbróglio aí. O problema é que vai ter Júlio César
com contrato definitivo, o Rodolfo com contrato definitivo e ainda trazer o João Ricardo. É bom ter 3 goleiros. Pô, tem o Marcos Felipe lá que nunca jogou, né? Podia, não sei se o João Ricardo também é um tiro de segurança, caso não consiga renovar com o Júlio César ou dê algum problema com o Rodolfo, traz o João Ricardo. Não sei exatamente, mas acho que 3 goleiros nesse naipe seria demais, considerando que tem o Marcos Felipe e que por esse ano o Rodolfo só jogou 2 vezes, né? O reserva só jogou 2 vezes. Então não sei como seria isso daí, mas talvez o planejamento seja mais a longo prazo. Vamos girar a notícia agora. Vamos falar agora de Carioca de 2019, do Campeonato Carioca de 2019. Exatamente, já foram sorteados os grupos, já foi definido o regulamento e tem algumas informações interessantes. A primeira informação interessante, que não é nada legal, né, mas é interessante nesse ponto, é que o regulamento foi mantido. Então você pode ganhar os 2 turnos e não ser campeão. Mantém isso. Você ganha Taça Rio e Taça Guanabara e a única coisa que você ganha é uma ida para a final do Campeonato Carioca, que aí vai definir entre os 4 melhores colocados abaixo de você. Enfim, aquele regulamento que parece uma salada mista, né, continua. Esse regulamento permanece. O Fluminense ficou no grupo B, que é o primeiro grupo, porque tem o grupo A, que é da seletiva, daí o Fluminense tem o grupo B, ficou junto com o Vasco no grupo B, junto com o Vasco, Madureira, Portuguesa, Volta Redonda e o segundo lugar da seletiva, lá do grupo A. O grupo C foi onde ficou Botafogo e Flamengo. No primeiro turno, os times vão se enfrentar no mesmo grupo, então é Fluminense e Vasco. Na verdade, o Vasco, como foi vice-campeão no ano passado, ele tem o mando de campo desse primeiro clássico, então é Vasco e Fluminense, muito provavelmente em São Januário. Tem algumas novidades nesse ano no Carioca. Por exemplo, terá VAR. Vamos ter o auxílio, o árbitro de vídeo, tanto nas semifinais de turno, nas finais de turno, na semifinal do Carioca e na final do Carioca. Ao todo, 10 jogos. Não teremos clássicos no meio de semana. A única exceção talvez seja a final da Taça Rio, que é numa quarta-feira. Mas clássicos já pré-marcados, todos no final de semana. O Pedro Abad até surgiu, o presidente do Fluminense, né, até sugeriu que fosse feito aquela volta da rodada dupla. Mas esse ainda não está definido, mas foi uma sugestão que era algo que se fazia muito no Maracanã antigo, em que, por exemplo, tem um Fluminense e Portuguesa quinta-feira, 7h30, e um Botafogo e Americano, vou dar um exemplo assim, né, numa quinta-feira, 9h30, faz-se os 2 jogos no Maracanã. Quem quiser, por exemplo, quem comprar um ingresso para assistir Fluminense e Portuguesa também pode assistir Botafogo e Americano e vice-versa, porque aí diminui, reparte o valor do custo do estádio e, consequentemente, jogos de menor apelo acabam tendo um público um pouco maior. Era uma ideia legal, não sei como funcionaria isso nesse novo Maracanã. E a última notícia aqui do Giro de Notícias número 2 é a venda da jovem promessa, da revelação da base do Fluminense, do atacante do Sub-17, João Pedro. Foi vendido para o Watford, o valor está mantido em sigilo, mas já é publicado aí, eu não duvido nada disso não. Uma hora uma das partes cede ali e acaba surgindo o valor que João Pedro foi vendido. Atacante do Sub-17 do Fluminense, é um destaque absoluto nesse ano. Um jogador que é artilheiro disparado do estadual da categoria dele. É um time que o Fluminense tem uma geração, né, dessa geração de 2001, que o Fluminense tem como uma das gerações que vai bombar demais, mas infelizmente o João Pedro já vai bombar lá fora. No caso dele, a venda dele, ele sempre revelou que teve sonho de jogar na Premier League, então essa geração um pouco mais nova já vê a Premier League como um dos maiores torneios do mundo realmente, e agora vai jogar no Watford. Na verdade, não agora. Por quê? Como ele tem 17 anos, ele só vai ser contratado, ele já tem contrato, já tá tudo assinado, etc, mas o contrato só passa a contar, ele assinou um contrato de 5 anos, só passa a contar os 5 anos a partir do momento que ele for para lá. E ele só deve ir para lá em janeiro de 2020, ou seja, no início do ano que vem o outro, né? Depois do ano que vem. Pode até ir em dezembro ainda, mas eu acredito que ele vai em janeiro. Ou seja, ele tem esse ano para terminar as competições sub-17 dele. O Fluminense está na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, está jogando oitavas de final contra o Cruzeiro, ganhou de 6-0 a ida. Ou seja, ele tem grandes chances nesse ano ainda de ser campeão pelo sub-17 e de repente no ano que vem já ser integrado no time principal, assim como o Vinícius Júnior, né? Foi o caso mais recente do Flamengo, acabou sendo, né? Já tinha sido vendido, era muito jovem, mas foi integrado já no elenco principal durante um ano. O Fluminense tem que fazer isso com o João Pedro também e aproveitar essa revelação pra gente ser campeão da Libertadores no ano que vem. Muito obrigado a todos, esse foi o Giro de Notícias de número 2. Se você gostou, aperta o like, comenta aí embaixo, faltou alguma notícia, o que eu posso melhorar, etc. Muito obrigado a todos, saudações tricolores, e não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Valeu, é nóis, saudações tricolores, valeu, é nóis, tchau.